os que confiam em Adonai são como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jerusalém, montanhas a cercam, e Adonai cerca seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do crime não repousará sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faz o bem ao eterno as mãos e retos de coração, mas os que se desviam conduz à destruição. Shalom a Israel, paz sobre Israel. Shalom a Israel. Faz o bem ao eterno as mãos e retos de coração, mas aos que se desviam conduz à destruição. Shalom a Israel, paz sobre Israel. Shalom a Israel, paz sobre Israel. Shalom a Israel. Eu cantei o Salmo 125. Eu estou aqui no Salmo 125 para não errar a letra. Estou cantando aqui diretamente da Bíblia. Isso para nós é fácil, para você também, porque nós já estamos acostumados a cantar somente a palavra. Então, quando fala assim, vamos cantar o Salmo tal, você pode abrir a sua Bíblia, que é ali que nós vamos, ali está a letra daquilo que nós vamos cantar. Interessante que depois que eu comecei a cantar, que eu vi aqui que o salmista ele fala de confiança. E hoje pela manhã eu tomei um susto quando a pastora falou em confiança. Falei, epa, eu já tinha notado ali que eu ia citar esse contexto de Abraão. Salmo 125 que nós cantamos diz: os que confiam em Adonai são como o monte de Sião. O salmista está falando que é inabalável a confiança que você, quando você tem confiança em Adonai. Isso quer dizer o quê? Quando você fraqueja, ali está também um problema de confiança, de adesão e de fé em Adonai. E essa é a relação dele para com o servo Abraão. Uma relação de confiança. Uma das mais belas relações que você possa ver na Bíblia está esse relacionamento de Adonai com Abraão. Quando você vê e lê e observa o relacionamento dele tem com Abraão, é de cair o queixo, de arrepiar os braços, porque você vê que verdadeiramente Adonai ama Abraão. Abraão, seu amigo, né? O Abraão é amigo de Adonai. Adonai é amigo de Abraão. Parte de Adonai ser amigo de Abraão. E isso é extremamente maravilhoso para nós. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos celebrar o teu nome esta tarde. Sim, celebrar aquele que nos dá vida constantemente. Ó Pai, oxalá se nós pudéssemos ter a mesma amizade que Abraão tem contigo, para que nós possamos ser inabaláveis diante de tanta dificuldade que nós passamos e que nós iremos passar. Sim, porque nós estamos próximos ao dia da visitação de Adonai. Quando Adonai irá nos visitar por causa dos nossos clamores e verá verificar se tudo isso que nós estamos
clamando, que nós estamos pedindo, que nós estamos colocando diante da Torá, verdadeiramente é o que está acontecendo. Portanto, o Eterno penetra em nós e verifica se tudo isso é verdade. É em nome de Yeshua que nós nos entregamos a Ti e a Tua Torá durante todo esse Shabat. Seja conosco, ó Pai, opera em nossas vidas, tira de nós todo medo, tira de nós toda ansiedade e faça-nos dignos, ó Pai, diante de Ti. E é em nome do Teu Filho Yeshua que nós reverenciamos a Tua palavra nesta tarde, é em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Nós estamos na 40ª porção, na quarta porção, 40ª, na quarta porção, Vairá. Nós já estudamos hoje pela manhã e eu falei bem assim, nossa, a pastora termina a porção em nível alto. O que é isso? Não é porque criou-se uma dificuldade, não. É porque a Torá exige de mim, de você, a altura ao qual ela está. E você precisa se erguer diante da Torá. Então o nível dela é alto mesmo. Mas uma coisa interessante que essa porção traz, ela vai falar justamente de justiça. Justiça é um problema sério no meio de nós. Tanto o nosso relacionamento com o Eterno, quanto o nosso relacionamento entre humanos, entre homens, né? E nós criamos muita dificuldade por causa dessa condição de justiça, por causa da nossa condição humana. O profeta Miqueias, no capítulo 6, essa palavra me veio quando eu estava vindo para cá, ele faz aqui 3 petições. Vamos lá, para você ver, Miqueias, capítulo 6. Ele diz assim, 3 petições que Adonai exige de mim e de você, para que eu possa ser um homem íntegro, ou uma mulher íntegra, com total confiança em Adonai, e que Adonai possa ter confiança em nós. Mesmo que ali no profeta Jeremias diz que o homem que confia no homem, né, tem problema aí. É por causa da nossa infidelidade de coração, infidelidade de assumir e cumprir os nossos contratos. O profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele diz assim, olha, de que declarou ao homem que é bom? E o que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Elohim. Olha o verso 9. A voz do Eterno clama à cidade. Teme-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara e quem a ordenou. Essa é uma ordenança simples para mim, para você e para a cidade. 3 petições: que eu ame a justiça, que eu amo a misericórdia e que eu ande humildemente com o Eterno teu Elohim. A Parashá, ela se resume nessas 3 grandes petições aqui. É claro que não, parece pouco, mas se você analisar cada petição delas, você vai ver que é cumprimento de Torá e cumprimento de Torá. A porção, ela inicia com a seguinte informação: Adonai se faz visível a Abraão, seu amigo. Seu amigo é eu que estou falando, mas o texto vai lá para você ver em Gênesis capítulo 18. Aí você fala assim, mas nós já lemos de manhã, nós precisamos ler sempre a Torá. Êxodo capítulo 18. Aqui começa no verso 1. Êxodo não, gente, Gênesis, perdão. É Gênesis 18. Ele diz assim, olha, aqui começa a 4ª porção, Vairá, aparecer, mostrar-se. Adonai vai se mostrar para Abraão. Depois Abraão se mostra para Adonai nesse relacionamento de confiança. Diz assim o texto: depois apareceu o Eterno, Hashem, a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Segundo os rabis, e também você pode confirmar isso, ele está em plena mirá, orando ao Eterno, ali na sua tenda, no horário da mirá. Então Adonai se faz visível a Abraão, seu amigo. Essa expressão, seu amigo, ela é utilizada em uma oração lá do rei Josafá. Interessante que o rei Josafá, quando ele ora e ele clama Abraão, seu amigo,
ou ele identifica Abraão, amigo de Adonai. Ele está aqui no combate contra os moabitas e os amonitas. Esses dois povos aqui são descendência de Ló, que também está nessa porção. Lá em Gênesis capítulo 35, você vai ver que Jó vai gerar duas descendências ali de povos. Uma são os moabitas e outra são os amonitas. Ambos os povos vêm de um incesto. Agora o rei de Judá, ali em 2 Crônicas capítulo 20, vai lá para você ver isso. Você vê o rei Josafá, ele vai clamar a Adonai, porque ele está num combate ali grande. Ele diz assim, uma grande multidão, que são os moabitas e os amonitas, descendentes de Ló. Ló, cuja vida ele deve a Abraão. Sim, no capítulo 9 da Paraxá dessa semana, você vê ali que Jó só consegue estar livre por causa de Abraão. O texto diz assim, Adonai lembrou-se. Ló, perdão, irmãos. Ló, estou meio acelerado. Ló, estou meio acelerado porque minha semana foi meio acelerada. Eu estou indo no mesmo ritmo de ontem. Tem que parar, é Shabat. Mas é Shabat, eu tenho que parar de acelerar. Eu andei muito, para cima e para baixo, atendendo a algumas pessoas. Vamos lá. Ló, ele tem vida por causa de Abraão. Aqui em 2 Crônicas, você vai ver ali no capítulo 20, a oração do rei Josafá. Josafá é rei de Judá. Ele vai orar ao Eterno por causa dessa multidão de povos, os moabitas e os amonitas. Olha a partir do verso 6 para você ver isso. Ele vai orar e diz assim, e disse o Eterno, e disse, a oração dele, ó Eterno, Elohim de nossos pais, não é tu, Elohim dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e da tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Elohim, não lances fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Ele na confiança desse relacionamento de Abraão com Adonai, ele vai orar, ele vai clamar a Adonai. Olha, ele diz assim no verso 8, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante desta casa, que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Está vendo? Você vai ver que ele vai se segurar nessa confiança. Olha o verso 10. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Elohim, não o julgarás? Não vai estabelecer juízo e justiça a nosso favor? É o clamor que eles fazem, lembrando diante de Adonai, ó, Adonai, lembra-te do relacionamento que o Senhor teve com Abraão, nosso pai. Ele fala bem assim, ó nosso Elohim, não o julgarás? Pois em nós não há força perante esta grande multidão. Ele se rende à ausência de força dele mesmo, ou melhor, do seu exército, confiando plenamente em Adonai. Essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Como é que é? Olho na Torá. Não é isso que a senhora falou de manhã? A Torá dos olhos. É nela que o rei Josafá se apega, faz essa adesão, porque ele não vai clamar na força do Egito, nem na força da Babilônia, mas ele vai clamar na força daquele que tem um relacionamento de fidelidade com Abraão. Essa relação de confiança que liga Elohim a Abraão
faz com que o Eterno seja conhecido até os nossos dias e pelos servidores da Torá como o Elohim de Abraão. E olha só de tão grandioso que é esse relacionamento de confiança de Adonai para com Abraão, que até os nossos dias, Elohim para os hebreus e para nós, Elohim é conhecido como Elohim de Abraão. Por quê? Porque ele aparece a Abraão. Ele já havia aparecido a Abrão no capítulo 12, mas agora ele vai aparecer como Abraão. Ali agora ele vai dar consistência às ordens providas para Abraão. Essa confiança vai ligar, vai unir, vai fazer uma adesão, vai criar uma liga firme até os nossos dias entre Abraão e Adonai. Esta liga, esta junção, esse liame que vai fazer unir essa relação de confiança se chama justiça. Essa é o vínculo deles. Confiar no hebraico é batar, expressa aquele sentido de bem-estar e de segurança. Você viu que rei Josafá, ele ora na esperança e na certeza que Adonai vai livrar, e livra. O termo diz, expressa aquele sentido de bem-estar e de segurança, resultante de possuir algo ou alguém em que se pode depositar confiança. Isso é um relacionamento de Adonai para com o homem, relacionamento de Adonai para com o homem, relacionamento de Adonai para com o homem. Não é o inverso. Não se pode usar o termo no inverso do homem para com Adonai, porque há em nós ausência de confiança. Diz o profeta Jeremias. O homem que confia em um homem, maldito ele se torna, por causa da confiança fraca que o homem tem para com o próximo. Abraão, irmãos, vai corresponder a esta confiança. Por isso que ele se torna amigo de Adonai. Olha só, lá em Gênesis capítulo, volta lá em Gênesis, capítulo 22. Abraão vai, Isaac vai perguntar, onde está o cordeiro? O homem que confia em Adonai vai responder, Elohim proverá. Olha só, como ele corresponde a essa relação de confiança com Adonai. Gênesis capítulo 22, você sabe que ali, capítulo 22, é quando Abraão é convocado a levar o seu filho Isaac a um sacrifício. Essa história você conhece muito bem. Mas olha lá no verso 7 do capítulo 22. Isaac é colocado diante do sacrifício, que era ele mesmo. Ele diz assim no verso 7, então disse Isaac a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você está diante do seu filho, onde recebe a promessa que de dele virá uma grande nação ou uma descendência para Abraão. E Abraão precisa falar a verdade a esse filho. E ele não mentiu. Por que ele não mente aqui? Porque a confiança está em Adonai. Olha aqui como corresponde a confiança. Continue lendo para você ver. Respondeu Abraão, Elohim proverá para si. Elohim verá. Elohim vai se expor. Ele vai aparecer diante da minha dificuldade, porque eu preciso confiar em Adonai. Abraão corresponde. Olha que lindo isso aqui, olha. Elohim proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, seguiram unidos, juntos. Olha o verso 13 para você ver. Ele então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro. Não, vamos voltar atrás, né, para a gente acompanhar todo o texto, porque eu pulei aqui, mas vamos acompanhar. Olha o verso 9. Chegaram ao lugar que Elohim lhe dissera e edificou o altar ali. O altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou-o no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Respondeu ele, eis-me aqui.
Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Elohim. Agora sei que confias em Adonai. Por isso que nós cantamos: os que confiam em Adonai são como o monte de Sião. Vocês sabem que monte é esse? Monte Moriá. Você e eu precisamos ser inabaláveis quando nós confiamos em Adonai. Mas nós precisamos agir. Olha só, ele diz assim, olha: mas o anjo lhe bradou, eis-me aqui, verso 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do teu filho. Em outra versão, vai dizer assim, olha o verso 14. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Eterno proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Eterno se proverá, se verá, será visto. Adonai será visto. Por isso que é o monte Moriá. Diz assim em outra versão, verso 14: Abraão clama o nome deste lugar: Adonai iré, Adonai verá. Daí hoje diz ele: sobre o monte de Adonai será visto. Por isso que vairá. Adonai se apresenta diante de Abraão, e Abraão se apresenta diante de Hashem, confiando em Hashem. Confiando em Hashem. Por isso que essa ligação torna-se uma ligação forte, um vínculo forte para o estabelecimento de justiça. O Monte Moriá é o monte onde os hebreus subirão e sobem, ano após ano, em solenidade após solenidade, para ver Adonai, para ver e ser visto por Adonai. O termo confiança, batá, ela também tem, quando uma ambivalência em dois sentidos, em referência ao relacionamento que eu tenho para com o próximo. É diferente aqui. O relacionamento de Adonai para com o homem é um relacionamento de fidelidade. O relacionamento de Abraão para com Adonai é um relacionamento de fidelidade. Porém, quando você refere-se à confiança do homem com o homem, dos homens entre si, há uma ambivalência aí, devido ao estabelecimento da justiça própria ou o desejo que você e eu temos de tirar proveito de alguém. Por isso que Isaías, eu não sei qual capítulo, fala assim que a justiça humana é um trapo de imundícia, por causa dessa condição de interferência na justiça. Para você ver, um exemplo fácil para a gente, palpável para nós, é a justiça dos homens. Se a justiça do homem fosse uma justiça fiel e correta, não haveria tanto adendos, né? Tanto correções. Ano a ano você vê que são lançados novas correções à justiça, porque a justiça humana ela vai ser estabelecida de acordo com o comportamento humano. E você sabe que cada vez que o homem se afasta da justiça de Adonai, mais o seu relacionamento para com ele fica comprometido. Então, quando o homem estabelece as suas justiças, as suas leis, os seus decretos, e vão formatar esse decreto para satisfazer a vida e o relacionamento humano, ele provavelmente está se afastando de Adonai. Por isso que há essa ambivalência no conceito de confiar do termo batar. Quando eu confio em Adonai, a confiança é verdadeira. A confiança de Abraão para com Adonai é verdadeira. Você vê outros personagens bíblicos, até chegar a Yeshua, você vê esse contrato de fidelidade entre eles. Mas entre o homem há esse problema, essa verruga aí, atrapalhando esse relacionamento. Salmo 73. Quase resvala os pés, né? Quando você vê o homem, ele está lembrando que o Salmo 73 diz, quando você vê
a vida do homem e a sua justiça, não é isso? O seu pé quase resvala porque você quer usufruir por causa dessa condição da justiça própria, ou do direito de tirar vantagem sobre o outro. Os rabis dizem que quando você age dessa forma, você traz um mau cheiro para você, um mau odor sobre você quando você trabalha a sua justiça própria, ou quando você quer tirar vantagem sobre o outro. Esse mau cheiro, esse mau odor, é aquela expressão que você está no relacionamento ou no contrato ali, você fala bem assim, isso não está me cheirando bem, não é isso que você fala? Há alguma coisa estranha nesse relacionamento. Quando você vê algo de diferente, contrário à Torá, você fala bem assim, olha, há alguma coisa estranha, alguma coisa cheirando mal. Você quer ver isso na Torá? Vai lá comigo em Gênesis capítulo 34. Você vai ver ali uma falsa confiança que Simeão e Levi vai colocar Jacó e toda a casa numa desconfiança entre as nações, por causa desse excesso de justiça própria. Nesse caso aqui, tem até o tirar vantagem de uma situação de fraqueza humana. Gênesis capítulo 34, verso 25 ao verso 31. Gênesis, estou no 35. Capítulo 34, nós vamos fazer a leitura do verso 25 até o verso 31. Aqui vai falar da Diná. Não vamos ler todo o texto, não. Diná ali vai sofrer um abuso e quando Siquém vai querer que o seu filho, Amor, príncipe da terra, deseja fazer uma aliança de casamento devido a essa situação. Olha o verso 25, que é a postura de Israel. Ele assume, Jacó e todos os seus filhos assumem uma responsabilidade e uma confiança com para Siquém e o teu filho Amor. Olha o verso 25, diz assim: quando os homens vão ali, eles vão circuncidar como um contrato de fidelidade para com Jacó, para que Amor possa se unir a Jacó e a Israel, nesse caso, né? Fazer uma aliança. Mas olha só o que ocorre depois que eles fazem a circuncisão, todos os homens. Verso 25. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doloridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. E tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porque haviam violado a sua irmã. Justiça própria, está vendo? Tomaram deles os seus rebanhos, os bois e os jumentos, e que havia tanto na cidade como no campo, todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram cativos, e pilharam tudo que haviam nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Em outra versão diz: nós somos pouca gente, e se ele diz assim, no verso 30, ele diz assim: tende-me perturbado, fazendo mal cheiroso, repugnante, odioso diante dos habitantes da terra, por causa da infidelidade no contrato feito para Siquém. Por que eu preferi esse texto? Tem outros textos. Porque aqui você vai ver a ambiguidade do termo confiança. Quando você ver toda a história, você toma a posição do lado de Levi e de Simeão. Isso mesmo. Deflorou sua irmã, estabeleceu juízo e justiça. Essa é a justiça aflorada que o homem traz sobre ti. A justiça própria,
tem aflorado em mim e em você. Mas Jacó puxa para Torá e diz: olha, o que vocês fizeram nos tornaram odiosos, mal cheirosos diante dos homens da terra. Isso quer dizer o quê? Que vocês não observaram a justiça de Adonai, a ausência de confiança. Por isso que essa ambivalência do termo aqui. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 29, deixa eu ver. Ele diz assim: não maquines mal ao teu próximo, pois habita contigo confiantemente. Provérbios está dizendo aqui, vamos lá para você ver e ler direitinho, para eu não ficar nesse gaguejar aqui. Provérbios capítulo 3, eu só anotei porque eu estava fazendo a leitura e veio esse texto aqui na leitura. Capítulo 3 de Provérbios, verso 29. Olha o verso 27 para a gente, que bonito que é. Diz a senhora, Provérbios 3, 27. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, que habita contigo confiadamente. Não maquines e nem planeje uma justiça própria, trazendo vantagens sobre si, porque o teu irmão habita confiadamente contigo. Por isso, a causa da ordenança sobre os filhos de Abraão, da aplicação da justiça de Adonai, para que ninguém possa ter esperança na justiça própria. Vou repetir isso aqui, hein? Essa necessidade que você precisa de não usufruir da confiança que o teu irmão tem contigo, e você fazer mau uso, tirar vantagem dessa confiança que teu irmão tem contigo. Por isso, por causa da ordenança sobre os filhos de Abraão, por causa disso, da aplicação da justiça de Adonai, para que ninguém possa ter esperança na justiça própria. Para eu não ter esperança na minha justiça, eu preciso seguir a justiça de Adonai. Por isso que é dado a Abraão, seu amigo, esse que é fiel a ele, essa incumbência, que está lá no capítulo 18, nós lemos de manhã, vamos ler de novo daqui a pouco. Mas você precisa ir comigo ao profeta Ezequiel no capítulo 33. Vai lá para você ver essa questão de confiança e de fidelidade que você precisa ter com Adonai, mas que você precisa ter para com teu irmão. Isso é Torá, isso é o Shemar Israel. Ama o Eterno como teu Elohim, ao teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua diz que esses dois grandes mandamentos resumem-se toda a Torá. Como é que eu falo que confio em Adonai e trapaceio o meu irmão? Ou tiro vantagem da confiança que ele tem em mim? Ezequiel capítulo 33, no verso, deixa eu ver se é o verso 13, ou se a gente pode fazer uma leitura maior. Não, vamos 33, verso 13 aqui. Mas todo o capítulo é bonito. Ele diz assim, vamos no verso 7, por favor. Porque eu li esse capítulo todo, aí eu fico na esperança de lê-lo todo de novo. Mas vamos a partir do verso 7, para a gente ver o contexto, que bonito aqui, daquele que precisa anunciar a palavra do Eterno. Diz assim o verso 7. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Esse é o profeta que precisa falar a palavra de Adonai. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. O que Adonai está exigindo aqui do profeta? Que o povo venha confiar no profeta, e que Adonai possa confiar no profeta. Olha só, ele diz assim, olha, verso 9. Mas
se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta e ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu serás livrado da tua alma. Você foi lá, avisou ao ímpio, olha, se manter-se na impiedade, vai morrer. Mas se ele não der ouvido à sua voz, o sangue, quando esse ímpio morrer, não está sobre ti. Por isso que às vezes a palavra que você ouve de orientação é uma palavra dura. Uma palavra dura. Por isso que o nosso problema, né, pastora, é aconselhamentos. Com quem você vai pedir aconselhamento? Aquele que vai falar uma palavra que você quer ouvir, ou aquele que vai fazer uma advertência para que você não morra? Em quem você vai confiar? Olha o verso 10. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as vossas transgressões e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, tão certo como vivo, diz o eterno Elohim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho, que o ímpio retorne para Adonai, é isso que ele diz, e viva. Retornai-vos, retornai-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Por que vai morrer se a palavra dá para você e para mim a possibilidade de vida, pelo nome, se justificar diante de Adonai? Deuteronômio capítulo 30 diz, olha, a palavra está nas mãos, a orientação ali para Moisés, ali no Deuteronômio, Moisés dá a orientação. Escolha a vida, escolha a palavra para que vivas. Verso 12. Tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da tua transgressão. Eu estou diante do justo, mas ando na minha própria justiça. A justiça daquele justo não fará me escapar. Ele diz aqui, ó, tu, eu vou ler de novo, tu, filho do homem, aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se retornar da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela sua justiça. Olha o verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, nele morrerá. Então olha só, se o justo confiar a partir de agora na sua justiça, a justiça própria que nós estamos falando, não virá em memória de Adonai, será apagada todas as suas justiças que você já praticou. Então, a Torá é para hoje, não é para ontem. Eu já fiz muita justiça, pastor Aslan. Eu já ajudei muito ao pobre, já fiz tzedakah por cada canto desse país. Agora eu quero viver minha vida, e deixa a vida me levar. Já fiz muita bondade. Esse homem vai morrer na sua injustiça. A sua justiça será aniquilada, como foi aniquilada a cidade de Sodoma e Gomorra. Você seremos aniquilados se nós hoje não praticarmos justiça. Se nós confiarmos na minha e na sua justiça, no dia da visitação de Adonai, nós estaremos em grande prejuízo, em grande juízo diante de Hashem. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, verso 14, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, se ele fizer justificação diante de Hashem, restituindo este ímpio o penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Por isso, de manhã a pastora está falando, você e eu precisamos nos justificar diante de Adonai. Mas não com a justiça que eu adquiri, com a minha experiência de vida,
né? Essa força do braço do homem, quando diz assim, eu já vivi muito, já vi muitas coisas, então o que eu pratico é de acordo com a minha vivência, com a minha experiência. Se ele não retornar, se ele não colocar a sua justiça debaixo dos seus pés, não virá sobre ele toda a justiça que ele praticou. Isso acontecerá no dia da visitação de Adonai. No dia que Adonai aparecer, ele fará uma visitação a mim e a você. A visitação de Elohim, agora como Abraão, não como Abrão, vai ratificar, irmãos, a aliança feita com Abraão, para torná-la fixada, lacrada, selada, para gerações. O que vai selar a aliança chama-se justiça. O que sela a aliança minha e tua com Adonai é justiça, é Torá. É ela que vai fixar a minha aliança e a minha confiança em Adonai. Vai lá para você ver na porção. Nós estamos concluindo, irmãos. Capítulo de Gênesis 18, verso 19. Eu vou ler numa versão, você acompanha na sua versão. Gênesis capítulo 18, verso 19. Sim, ele diz, eu o penetrei para que ordenasse a seus filhos. Ele penetrou em Abraão. Ele conheceu Abraão. Quando você coloca-se diante de Adonai e clama, o clamor que você faz diante de Adonai, Adonai vai penetrar em você, para ver se o teu clamor é sincero, tá? Olha aqui, ó. Ele diz assim, sim, eu penetrei para que ordenasse a seus filhos e a sua casa, depois dele, que guardassem a estrada de Adonai, para realizar a justificação e o julgamento, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, sobre ele, o que lhe prometeu. Adonai diz, verso 20, o clamor de Sodoma e Gomorra, sim, multiplicou-se. Seu erro, sim, é muito pesado. Eu descerei, portanto, e verei se fizeram tal como o clamor que veio a mim, o aniquilamento. Caso contrário, saberei. Caso contrário, ele entenderá, porque ele vai penetrar. Ele vai ver se há no meu coração uma confiança em Adonai, ou só é um momento de súplica porque eu estou em grande apuro. Estou em grande apuro, preciso clamar? Sim. Espera aí. Tá difícil aí, né? Eu acho que não é aqui não, hein? Depois você passa um protetor solar aí. A luz da justiça de Adonai está sobre você, meu irmão. Ele diz assim, olha, Elohim vai penetrar no seu clamor para trazer julgamento com amor para anistia e graça, diz o comentarista. Elohim vai penetrar no seu clamor e no meu clamor para trazer o julgamento com amor para anistia e graça. Anistia significa perdão, cancelamento ou uma renegociação para com Adonai. Por isso que você precisa da justificação, porque você precisa se apresentar de Adonai para você receber dele a anistia. Mas lembra-se, e eu preciso lembrar disso também, que quando eu me apresentar diante dele, ele vai penetrar em mim e em você também. Anistia é um perdão estendido pelo governo a um grupo ou uma classe de pessoas. Um governo soberano que vai cancelar e dar o perdão das minhas dívidas. Por isso que aquela carta feita ao presidente atual, ela é de grande valia se ele ler aquela carta. Se ele dar atenção àquela carta que foi lida aqui hoje pela manhã. Porque o perdão, a anistia, ela é estendida de um governo superior ao governo inferior. Olha a grandiosidade que está na mão dos homens. Para que você e eu possamos alcançar a graça divina, anistia e graça, que Elohim concede aos homens e que torna capazes de alcançar o quê? A sua salvação.
Então você vai ver, eu não vou me prolongar, que se você continuar observando a postura de Abraão, há aqui duas finalidades aqui muito explícitas com Adonai se aparecendo para Abraão. Uma é para inspeção e outra era para julgamento, a fim de justificar o homem dos seus atos. Então, quando nós estamos clamando, o coral clamando com as nossas vozes, seja o coral daqui, seja o coral Nechamar, quando clamamos com as nossas vozes, é para que Adonai venha numa inspeção e vai julgar essa inspeção. Às vezes a gente tem medo de uma inspeção, né, Ulisses? Quando a gente anda de forma equivocada ou errada, a gente fala assim, ó, chegou um inspetor aí. Se você tremer a algo, você deve. Senão você vai atendê-lo com toda postura, porque a ambivalência da presença de Adonai é para justificar o homem pelos seus atos. Essa justificação de Adonai pelos meus atos, seja ele para punir ou para recompensar. Adonai vai penetrar em mim e você para justificar os meus atos, como uma inspeção para julgamento. Se eu ando de acordo com a Torá, Adonai vai me recompensar. Agora, se eu não ando, se eu ando de acordo com a minha própria justiça, cabe a ação de Adonai na justificação, uma punição pela minha transgressão, porque eu sou transgressor, assim como a transgressora as duas cidades, ao qual o Eterno destrói. Então, esse é o dia da visitação de Adonai. Esse é o dia que ele virá para atender o meu e o seu clamor. Ele vai aparecer, vai irar. Mas você também vai ter que se aparecer diante de Adonai, vai se expor, assim como Abraão, para que o Eterno venha justificar a minha justiça ou a justiça que eu pratico de acordo com a Torá. Amém? Eu quero concluir apenas com a leitura do Salmo 94. O que vai distanciar o homem de Adonai é a aplicação da sua própria justiça. Vamos concluir. Olha o que o salmista diz no Salmo 94. É o salmo semanal que você e eu lemos toda semana. O salmista vai ali clamar. Olha o verso 20. O verso 20 vai dizer o quê? Se a minha justiça própria pode andar junto com a justiça de Adonai. Mas ele vai falar do seguinte: se o Deus que existe em mim vai concorrer com o trono de Adonai. Olha, ele diz assim no capítulo 94, verso 20. Pode acaso associar-se, fazer o companheirismo, ter confiança, é uma associação, ele diz. Pode associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal por um pretexto de uma lei. Que lei é essa? Uma lei humana. É lei humana. Pode o trono de iniquidade, por pretexto de uma lei humana, ele diz. Espere que a Bíblia, as páginas. Olha, ele diz assim: o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei, acorre com estrépito contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Mas o Eterno é meu alto retiro, ao refúgio. Aqui, ó, Salmo 116, refúgio, Adonai é. Mas o Eterno é meu alto retiro, e o meu Elohim, a rocha em que me refugio, a rocha de confiança. Ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá, aniquilará na sua própria malícia. O Eterno, nosso Elohim, os destruirá. Que nós não viemos construir com a nossa justiça própria um trono de iniquidade, por pretexto de uma lei humana que seja, para concorrer com Adonai. Ele diz que Adonai aniquilará. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós nesse início de semana, para que nós possamos meditar em Adonai e entrar em justificativa com Ele, mas sabendo que Adonai vai penetrar em mim e em você. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós continuaremos a clamar. Não temeremos, ó Pai, os dias ao qual nós precisamos apresentar diante de Ti, porque nós precisamos confiar inteiramente em Ti, e que tudo fará ao nosso respeito, se nós fizermos de acordo com a Tua Torá.
Isso é simples, é um mandamento simples. Adonai não pede nada mais do que nós venhamos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Adonai. Seja conosco nessa semana que termina, e essa nova semana que imediatamente que se inicia, para que nós possamos estar em linha com Tua Palavra. É em nome de Yeshua, o Messias. Amém.